Irmãos, tem dois casais que estão nos visitando aqui pela primeira vez. A minha mãe anotou o nome deles, mas eu perdi o papel. Vocês estão vendo que os bastidores dá tudo errado, né? Ali atrás tem um casal lá de Casimiro. Me lembra o nome de vocês, vocês falaram comigo, mas... Daniel e Lívia. E aqui é o... Vocês dois. Raquel e... Nome bonito seu, Davi. Eu que... Não tô... Desculpa, eu não tô lembrando. Vocês já tiveram aqui? Então tá. Sintam-se bem aqui, viu? Deus os abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Gente, vamos abrir lá em Tiago. Chegamos ao livro de Tiago. Nós temos pregado todo domingo pela manhã num livro da Bíblia, vendo de forma panorâmica e geral o ensinamento desses livros. Hoje nós chegamos na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Capítulo 3, verso 13 diz assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Verso 16: mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Vamos orar? Bondoso Deus, nós nos dirigimos ao Senhor e pedimos a nós que aqui estamos a Tua graça, a direção do Senhor para as nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. O nome Tiago, no Novo Testamento, ele se refere a 3 pessoas diferentes. Ou seja, você tem aí no Novo Testamento 3 homens com o nome de Tiago. Esse que escreveu essa epístola, ele é o irmão de Jesus. Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 1, ele vai falar desse Tiago. Ele diz assim: não vi outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Paulo também vai dizer que depois que Jesus lhe apareceu, esse Tiago se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Inclusive, foi esse Tiago quem liderou o concílio de Jerusalém. Não sei se você se lembra ou se você sabe, esse concílio ele foi convocado para considerar, para pensar, para debater, discutir a admissão de gentios na igreja. Devemos permitir a entrada de quem não é judeu ou não dentro da igreja? Então foi convocado um concílio para se debater essa questão, e quem liderou esse concílio foi esse Tiago, irmão de Jesus. Agora, é muito interessante, se você observar aí no verso 1 do capítulo 1, como que ele se apresenta. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não se apresenta como irmão de Jesus e ele não se apresenta como o líder da igreja. A principal credencial, o principal título com o qual ele se apresenta é servo de Deus e de Jesus Cristo.
Então, apesar de ter a posição que tinha, ele não usa daquela posição, ele não se apresenta com aquela credencial, pelo contrário, ele diz: olha, eu sou apenas um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo. A quem Tiago escreve essa carta? Quais são os destinatários desta carta? No verso 1, ele também vai dizer: as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele não diz a que igreja ou a que grupo de cristãos ele escreve, ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão. Daí, alguns entenderem que são judeus convertidos ao cristianismo que estavam dispersos pelo mundo. Então não é a um grupo específico, não é uma igreja específica. Por isso que essa carta de Tiago, ela se enquadra, ou ela é classificada como uma epístola geral, ou uma das epístolas universais, porque não é especificado o destinatário dessa epístola. Ele vai dizer as 12 tribos, ou lembra aí dos judeus que se converteram ao cristianismo, que se encontram dispersos pelo mundo. Do que trata a carta? Essa epístola é um livro, quem já leu, quem conhece, quem tem intimidade com a carta, sabe que essa epístola ela trata de coisas bem práticas, de aplicações da doutrina cristã. A epístola, ela é bem ética. Como assim? Ela nos mostra como deve ser a nossa prática na vida cristã. Aquilo que a gente ouve na igreja, como que a gente coloca em prática. Aquilo que nós aprendemos na teoria, como que acontece na prática. A epístola fala disso. E uma vez que a epístola é bem prática e nos fala de como deve ser o nosso proceder, como deve ser a nossa vida cristã, Tiago, então, ele nos mostra, ele nos concede, nos fornece alguns instrumentos que Deus utiliza na prática. Alguns instrumentos que Deus utiliza para lapidar o nosso caráter, a nossa personalidade, e nos fazer crescer, e nos levar a desenvolvermos aquilo que nós aprendemos na teoria. E aí, segundo o apóstolo, uma das principais ferramentas que Deus utiliza para nos levar a desenvolver aquilo que aprendemos na teoria, para nos levar ao amadurecimento da nossa fé, uma das principais ferramentas utilizadas por Deus, segundo Tiago, é o sofrimento, a provação. Tiago diz que o sofrimento é um dos principais instrumentos que Deus utiliza para o amadurecimento da nossa fé. Vocês viram que os textos que eu li no início, eles falam de como nós devemos buscar a sabedoria. Falam da sabedoria. Então, um dos objetivos de Tiago é fazer do cristão um homem sábio. E como que nós nos tornamos mulheres e homens maduros e sábios? Tiago vai dizer, através do sofrimento. Ele chega a dizer o seguinte, olha aí no verso 2 do capítulo 1. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias tribulações. Então Tiago diz, olha, isso é um instrumento de Deus e não despreze esse instrumento. Isso é motivo de você ficar contente. Tiago vai dizer que aqueles desequilíbrios dos nossos impulsos e instintos, que mostram que somos pessoas não desenvolvidas na fé, aqueles desequilíbrios dos nossos instintos, Tiago vai dizer, olha, eles são aperfeiçoados debaixo de aflição.
as nossas falhas do caráter e da personalidade, Tiago diz, eles são moldados, eles vão tomando forma através da dor, na forma da dor. Quando nós pregamos há um tempo atrás aqui na igreja sobre Filipenses, nós levamos alguns meses pregando sobre Filipenses e vimos que Filipenses é a epístola da alegria. E nós vimos ali que a alegria é uma das piores professoras que existe. Ninguém aprende quase nada com alegria, porque a natureza da alegria é fogosa, é pouco reflexiva. A alegria, ela não possui aquela didática que faz o ser humano tornar-se sábio. Já o sofrimento não. Como nós aprendemos, como nós desenvolvemos o nosso caráter e a nossa personalidade pela instrumentalidade do sofrimento. Olha o que diz aí Tiago, então, nos versos 2, 3 e 4 do capítulo 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa. Com qual objetivo? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, gente, preste atenção. Tiago escreve uma carta às pessoas, aos judeus que estão dispersos, e o objetivo dele é mostrar a essas pessoas como colocar em prática aquilo que eles aprendem. Como viver, como praticar a teoria. Como colocar em prática a teoria. E ele diz então que isso é muito necessário e que um dos instrumentos que Deus utiliza para nos levar a uma vida cristã ética, para nos levar a praticar aquilo que nós ouvimos e aprendemos, uma das ferramentas, um dos instrumentos de Deus é o sofrimento. Segundo instrumento, segunda ferramenta que Tiago nos diz, que Deus utiliza para subjugar os nossos instintos naturais e nos fazer viver aquilo que nós ouvimos e aprendemos, é a palavra de Deus. Tiago diz, o sofrimento nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Outro instrumento que Deus usa para nos levar a praticar aquilo que nós aprendemos é a palavra de Deus. Por isso que quem lê a epístola percebe a ênfase que o apóstolo coloca na necessidade de estarmos constantemente ouvindo as Escrituras. Por isso que aquele verso famoso que você sabe que está na Bíblia, mas às vezes você não sabe onde está em Tiago. Aquele verso que diz assim, todo homem esteja pronto para ouvir. É Tiago que diz isso. E é a palavra de Deus, diz Tiago, vindo de encontro aos nossos impulsos carnais e naturais, que irá nos transformar. Tiago diz, olha, transformação do caráter, lapidar a personalidade, isso vem através do ouvir a palavra de Deus. E aí, obviamente, que cabe a pergunta, como que uma pessoa que não tem constante contato com as Escrituras vai conseguir subjugar esses impulsos carnais? Como que uma pessoa que não ouve constantemente a palavra de Deus vai ter o seu caráter lapidado para poder viver de forma correta e ética? Não consegue. Simplesmente não consegue. Gente, não se deixe iludir e nem se iluda.
Quem não ouve constantemente a palavra de Deus não muda, não consegue controlar os seus instintos naturais, não desenvolve santidade, não cresce na fé. Se os seus filhos não têm contato constante com as Escrituras, não fica pensando assim, será que meu filho, será que minha filha consegue subjugar os instintos naturais? Não consegue. Não consegue. Se eles não têm contato constante com a palavra de Deus, não consegue. Se o seu cônjuge não tem contato constante com a palavra de Deus, não consegue. Ninguém consegue subjugar os instintos naturais, crescer na fé, desenvolver santidade sem contato constante com as Escrituras. O crente, o cristão que não está diante da palavra de Deus, constantemente não subjuga os instintos naturais. É por isso que quem vive afastado da igreja... Você acha que a pessoa que vive afastada da igreja, ela lê a palavra de Deus todo dia? Porque se ela ler a palavra de Deus todos os dias, o Espírito Santo vai orientá-la a buscar a igreja. É por isso que quem vive afastado da igreja, a consequência natural é o quê? Alimentar os instintos naturais. E alimentando os instintos naturais, o que ela faz? Foge da igreja. Uma coisa estimula a outra. Vocês podem ter certeza, pessoas que vivem afastadas da igreja estão com algum problema. Sério. Está longe da palavra de Deus. Não está ouvindo as Escrituras. Não tem vontade de vir na igreja. Entende por que Tiago nos diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra? Olha o que ele diz aí no verso 19, 20 e 21. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Então, um espírito bravo e precipitado, um coração rebelde, uma personalidade maligna, ímpia, humana, ela é dominada por coisas doentias. E a consequência disso são aflições, são pecados, são iniquidades, são erros. A pessoa ela fica sujeita ao prevalecimento de seus próprios afetos vis, de suas ações pecaminosas. Aí diz Tiago, mas vem a palavra de Deus, vem a Sagrada Escritura e ela nos ensina a subjugar essas coisas. Tiago diz, por isso que nós devemos receber a palavra de boa vontade. Algumas versões, talvez a sua possa ter essa versão, Tiago diz que devemos receber a palavra com mansidão. Que seria uma pessoa mansa? É uma pessoa suficientemente humilde para aprender. Se você não é alguém disposto, pronto e humilde a aprender, você não é uma pessoa mansa. A pessoa mansa é aquela pessoa que é capaz de enfrentar a verdade, ainda que a verdade a condene, ou pelo menos condene aquilo que ela sempre acreditou.
Há pouco tempo alguém me enviou um e-mail sobre uma verdade que eu sempre acreditei e continuo acreditando. Mas a pessoa me enviou um e-mail com alguns links de alguns textos para eu poder ler. Aí eu li o primeiro, não gostei, não do texto, mas porque confronta aquilo que eu sempre acreditei. Li o segundo, falei, vou parar por aqui. Aí depois de alguns dias eu li o terceiro e eu falei, nós não gostamos, irmãos, de termos as nossas verdades contestadas. E eu estou brigando, estou me degladiando com isso ainda. A pessoa humilde é aquela pessoa que é capaz de enfrentar a verdade, ainda que essa verdade condene aquilo que ela sempre acreditou. Não é uma pessoa humilde, ela não é uma pessoa dominada por preconceitos tirânicos, mas é uma pessoa que está aberta à verdade. Por isso que Tiago então diz que nós devemos acolher a palavra com mansidão. Outra colocação muito interessante aqui do capítulo 1, Tiago vai dizer que a fonte do nosso pecado é a concupiscência. Às vezes nós tentamos culpar o mundo, as circunstâncias, as pessoas. Tem muita gente que culpa o diabo por causa dos nossos pecados. Mas Tiago vai dizer assim, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E aí Tiago diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. A palavra concupiscência aqui, ela pode ser traduzida por maus desejos, cobiça, desejos ardentes. O pastor Exaltino Gomes, que faleceu há pouco tempo, escrevendo sobre esse texto, ele diz o seguinte: o pecado, preste atenção nisso, o pecado não é algo momentâneo. Ele surge depois de acalentado e alimentado. Esse desejo, sendo muito forte, tolerado e estimulado, leva-nos para o pecado. A concupiscência é a mãe do pecado. Então, a raiz, a fonte, a origem do pecado não está no diabo, não está nas pessoas, não está no mundo. Gente, a origem dos nossos pecados está onde? Dentro dos nossos corações. Nasce aqui, dentro de nós. Então não coloque a culpa em ninguém por causa dos seus pecados. A culpa é sua. Os meus pecados, a culpa é exclusivamente minha. Como que eles são tratados? Como que eles são extirpados das nossas vidas? Tiago nos diz, através do sofrimento e através da palavra de Deus. Quer extirpar o pecado da sua vida? Esses são os dois principais instrumentos: sofrimento e Bíblia. Essas duas coisas, elas têm um poder enorme de destruir o pecado nas nossas vidas. Aí no final do capítulo 1, aliás, antes disso, entende por que Tiago diz, lá no verso 2, que nós devemos ter como motivo de alegria o sofrimento? Porque o sofrimento, ele é um instrumento de Deus para nos tornar mais santos. E uma vez que nos tornamos mais santos, mais parecidos com Deus, com Jesus, isso deve ser motivo de alegria. Então Tiago diz, olha, aquele sofrimento, que por mais que leve você às lágrimas, mas se ele o levar a ficar mais parecido com Jesus,
Seja grato a Deus. Isso é motivo de alegria. Aí no final do capítulo 1, no primeiro capítulo, Tiago vai falar ainda da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Quantas religiões existem no mundo? Cristianismo, mormonismo, adventismo, espiritismo, judaísmo, islamismo, shintoísmo, hinduísmo, budismo, jainismo, confucionismo, taoísmo, messianismo, monismo, Hare Krishna. Isso aqui foi só que eu fui lembrando, eu coloquei aqui para... Gente, nesse exato momento existem centenas de religiões, milhares de religiões no mundo adorando o seu Deus. Nós chegamos ao século XVI, 1500, com apenas 4 ramos da igreja. Terminamos a reforma com 1 dúzia a mais. Começamos o século XIX com aproximadamente 100 religiões. E nós atingimos no século XXI um número absurdo de 38 mil religiões no mundo. Você tem noção do que é isso? A gente não consegue conceber isso. Se a gente for parar para refletir e analisar realmente o que são 38 mil religiões. Isso é um número absurdo. Quem está certo? Os únicos certos são os Será que nós detemos a verdade? Para muitas pessoas, ser religioso é ser praticante de alguns rituais, participar de algumas liturgias, frequentar os lugares, os ambientes de culto. Tem gente que, para ela, ser religioso é até uma questão de status social. Vai na missa, né, regularmente por uma questão de status social. Os religiosos do tempo de Jesus diz claramente que eles eram religiosos por causa de orgulho e soberba. Jesus vai dizer que esse era o motivo das orações deles. Eles faziam Jesus e davam esmolas por causa de orgulho, de soberba, para serem vistos pelas pessoas. Aí você pega a história da igreja, ao longo dos anos, esse tem sido um motivo de grande debate ao longo da história. Qual é a religião verdadeira? E aqui nessa epístola nós encontramos uma boa resposta oferecida por Tiago. Olha o que ele diz aí no verso 26. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã, tola, inútil. Tiago começa fazendo referência à língua, porque a língua é um grande teste que revela aquilo que nós realmente somos. Pode fazer esse teste. E eu já te adianto isso aqui. No momento que você estiver irado, no momento que você for contrariado, naquele instante em que a sua tolerância ela é reduzida e você ultrapassa aquele limite, aquilo que você fala é aquilo que você é. A maneira como você se expressa revela aquilo que você é de verdade. Naqueles momentos ali em que você é contrariado, irado, e está irado, e você cospe aquilo ali diz muito de você. Tiago diz:
se alguém